Amém. Vamos ler alguns textos na palavra do Senhor. Primeiramente, Atos capítulo 2. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses, capítulo 1. A partir do 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Capítulo 2 agora de Colossenses. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E por último, Filipenses. Nós até já cantamos essa manhã essa porção. Filipenses 2, de 8 a 11. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te pedimos, Senhor, que o seu Santo Espírito venha, Senhor, nesse momento, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor. Que possamos nos aquietar e receber de Ti, Senhor, através do estudo da Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, já há algum tempo eu tenho considerado um assunto que tem a ver com esses versículos que nós lemos aqui. O senhorio de Cristo. Muitas vezes a gente conhece o Jesus Cristo Salvador, mas não conhecemos o Jesus Cristo nosso Senhor. Né? E nós vimos que em Filipenses fala que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Em Atos fala que o próprio Deus o fez Senhor e Cristo. Ele só pôde ser Senhor e Cristo por causa daquilo que ele fez ali naquela cruz. Daquilo que nós fizemos memória hoje, de se dar ali naquela cruz. Né? E eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse senhorio de Cristo. Né? Para a gente fazer um pano de fundo aqui, para a gente começar a introduzir esse assunto, eu queria que a gente considerasse primeiramente essa palavra Senhor, que no grego, no original, é a palavra Kyrios. Ela é uma palavra interessante, que ela aparece muitas vezes na Bíblia, mas o feminino dela aparece só uma única vez, que é a senhora, né, que seria a Kyria. Aparece lá na 2 João, se não me engano, quando fala a senhora eleita. Interessante quando a gente pensa nisso aí, porque se Jesus Cristo é o Senhor, e ele recebeu esse nome do próprio Deus, a única referência que tem na Bíblia para o feminino dessa palavra é quando fala da igreja. A igreja eleita que se reunia na casa, e cita aquele texto lá de 2 João, se não me engano. É a única vez que fala o feminino da palavra Kyria, a sua noiva, o Senhor e a sua senhora, o Senhor e a sua igreja. Essa palavra Kyrios aparece na versão grega da Septuaginta, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego. Mas se a gente considerar todas as vezes que ela aparece de 6.000 a 7.000 vezes. A gente mesmo, quando pega a Bíblia, a gente vê lá desde o início, lá sempre falando de Senhor, Senhor, Senhor. Mas no original, no início, não era Senhor que estava ali. A palavra Jeová e a palavra Adonai foi traduzida no Antigo Testamento por Senhor. Não é que esteja errado, mas na versão grega do Antigo Testamento foi feita essa tradução. Né? E Yahvé, que aparece, por exemplo, em Gênesis 2:4, né, fala do Deus autoexistente, ou a gente vê muito na tradução, quando algum irmão lê aqui na King James, né, o eterno, é aquele que sempre existiu, é o eu sou, ele sempre existiu, não teve início e não tem fim de dias, é o grande eu sou. E o Adonai, ele tem a tradução como Senhor, Mestre e Dono. Né? Ele tem a raiz da palavra Adonai no sentido de governo, de governar, de comandar. Então, daí a gente começa a trazer esse pano de fundo para a gente entender o que é Cristo como Senhor. Né? Cristo sendo o Senhor. Cristo exercendo, então, o senhorio em nossas vidas. Né? Adonai, por exemplo, aparece em Gênesis 15:2, quando Abraão fala, né, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer? Esse é Adonai. Essa palavra Kyrios, né, no grego, ela vem da raiz, né, de kuros, que quer dizer supremacia, suprema autoridade, controlador, mestre, Deus, Senhor, propriamente uma pessoa que exerce direitos de propriedade absoluto. Essa é a raiz da palavra Kyrios, que a gente chama de Senhor, na nossa versão em português. Então a gente começa a perceber que a palavra, então, Senhor, ela vai muito além do que a gente conhece como Senhor. Né? Senhor, às vezes, a gente usa como um tratamento respeitoso. Para pessoas mais velhas, para pessoas que têm alguma posição, para o nosso pai. Mas o Senhor aqui, que é referido a Cristo, ele vai além dessa questão de ser o Senhor de uma forma respeitosa de se tratar. Esse Senhor é aquele, então, que tem é o supremo em autoridade, a autoridade máxima, a que todos nós, então, estamos subordinados. Né? Tanto nós, cristãos, como toda a terra. A gente lê o texto que toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é essa autoridade suprema, que Ele é esse dono
né? Esse mestre é a pessoa que tem a propriedade, os direitos de propriedade de cada um de nós e de toda a criação. É esse que é o sentido da palavra Senhor quando se refere a Cristo. Ele tem ele é a propriedade absoluta de toda a criação. Né? A questão de autoridade, a palavra na autoridade é exousia, ela vem do vocábulo grego exexte, ela fala de capacidade ou competência, liberdade ou domínio, né? É o poder, direito e força. E Jesus diz que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, porque ele é o Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não conquistou esse título, esse nome, né, indevidamente. Foi pelo aquilo que ele viveu como homem nessa terra. Por ele ter se encarnado, viveu nessa terra como homem, perfeito, sem pecado, morreu, ressuscitou, venceu a morte, Deus então o fez Senhor e Cristo. Duas coisas, ele é o ungido de Deus, aquele que recebeu a unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, e também aquele que recebeu toda essa autoridade, pelo aquilo que ele fez, por aquilo que ele completou, porque ele foi obediente, a gente leu em Filipenses, né? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Não foi falta não foi um privilégio para ele, foi porque ele cumpriu, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o senhorio de Cristo, ele é um tema muito importante na palavra de Deus. Ele expressa o próprio coração do propósito eterno de Deus. Esse senhorio não é um assunto pequeno. A gente leu aqui, nos textos que a gente leu lá em Efésios, fala que existia um propósito no coração de Deus antes da fundação do mundo. E esse propósito era fazer, né, segundo o beneplácito da sua vontade, a palavra que fala, né, segundo a sua boa vontade, era fazer convergir todas as coisas no seu Filho. Todas as coisas, né, essa vontade de Deus era esse beneplácito, o que agradava o coração dele, era exercer essa vontade, estabelecer esse propósito de governar todas as suas, de convergir, de direcionar todas as suas obras, toda a sua vontade a Cristo. Essa vontade, então, na plenitude dos tempos, quando cumprir todas as coisas, né, Deus fará congregar ou convergir todas as coisas em Cristo, como nós lemos aqui, tanto as dos céus e as da terra e debaixo da terra. Todas as coisas para convergir a Cristo. A gente pode ver que essa congregar, às vezes algumas versões falam convergir, juntar, reunir, todas as coisas em Cristo. Mas o que quer dizer isso de forma prática na nossa vida cristã? O que isso tem a ver com nós, com todos nós? Então, esse beneplácito que é falado aqui em Efésios, né, é esse mistério que Paulo fala que existia, né, no próprio coração, de acordo com o propósito eterno de Deus, esse prazer que Deus tinha, essa vontade dele, primeiramente é uma vontade que nunca vai modificar. Essa vontade dele, ela é eterna e vai ser cumprida. Tudo isso vai acontecer. Esse propósito está centrado exatamente nessa questão, do que a gente chama do senhorio de Cristo. Cristo está exercendo essa autoridade suprema sobre toda a criação. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus Pai deseja que o seu Filho amado, o seu Cristo, o ungido de Deus, seja o cabeça sobre todas as coisas. Ele quer que todas as coisas, então, sejam congregadas em seu Filho. Todas as coisas devem manifestar, então, o seu Filho e, ao mesmo tempo, glorificar o seu Filho. Tudo em Cristo. Por ser uma coisa tão alta, tão tremenda, muitas vezes ela não é entendida e muitas vezes ela não é compreendida no sentido correto e muitas vezes também ela é recusada. Ela foi recusada, se a gente olhar na palavra de Deus, quando Deus, o Criador de todo o universo, criou os seres mais altos que eram os anjos, e um desses seres criados, um arcanjo, um anjo de luz, criado perfeito, se rebelou contra esse propósito de Deus, porque ele quis, então, o lugar desse Jesus, desse Cristo, do Filho de Deus. Ele quis esse lugar para ele. Ele quis tomar esse lugar. Não é? Se a gente olhar em Ezequiel 28, a gente não vai ler não, está descrito isso, e por desejar ocupar o lugar que não era seu, Deus então expulsou esse anjo, e ele então se torna o Satanás, o adversário, aquele que vai fazer tudo, ele vai tentar tudo para impedir que esse propósito de Deus seja consumado
na igreja do Senhor aqui nessa terra. Porque a gente viu que a gente leu o texto lá em Efésios, que para ser o cabeça de todas as coisas, deu a igreja. Então, esse propósito passa pela igreja. Né? Depois, então, da queda dos anjos, né, Satanás, que arrastou um terço dos anjos, todo o universo, então, ficou em ruínas. Então, Deus iniciou uma obra de restauração, de trazer de novo todas as coisas, tornando, então, no início lá, a gente vê Gênesis, tornando novamente a terra habitável, e fez, então, colocou ali nessa terra, nesse jardim que foi criado ali no Éden, um homem, Adão, para que ele, então, governasse sobre as aves, as bestas do campo, os peixes do mar. E o propósito, então, era usar esse homem, Adão, para, então, restaurar tudo de volta ao senhorio de Cristo. Adão seria o representante de Cristo. Né? Mas o homem também, Adão, caiu também e pecou. O homem também pecou. Aí foi necessário, então, o que a Bíblia chama do segundo homem. O segundo homem, que veio, então, entrou no mundo. Então, Deus enviou esse seu Filho amado, o segundo homem, para que nesse mundo, nessa terra, ele como homem, ele pudesse então trazer novamente a humanidade caída e toda a criação, não somente todos nós, homens, pecadores, mas toda a criação. Romanos vai falar que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então ele veio trazer, né, restaurar toda a criação de volta para esse propósito de Deus, para então fazer convergir todas as coisas criadas em Cristo. Mas o que significa esse termo, senhorio de Cristo? O que significa Cristo ser o cabeça de todas as coisas criadas? É essa que é a questão que nós temos que compreender, e é isso que acho que eu tenho esse encargo de, juntamente com os irmãos aqui, tentar compreender melhor. Cristo, ele então é o princípio de todas as coisas. Nós lembramos nos textos que nós vemos falar que então Cristo é o começo de tudo. Tudo então saiu de Cristo, tudo vem dele, todo o universo foi criado nele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem que ser um entendimento, a gente tem que ter a exata compreensão do que significa isso, porque tudo é dele, tudo para ele, tudo por ele. E nós somos incluídos nesse propósito. Ele, então, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que ele é o primogênito de toda a criação. Quando a gente pega as palavras assim, a gente pensa em primogênito como aquele que nasceu primeiro, né? Aquele que surgiu primeiro. Mas a gente tem que lembrar que Cristo, ele não nasceu, Cristo sempre existiu. Ele é o eu sou, ele é o eterno. Né? Então não é porque ele foi criado primeiro, ele sempre existiu, mas é porque ele, Jesus, ele tem primazia, prioridade e soberania sobre todas as coisas. Essa é a posição que fala lá em Filipenses, que ele tinha, que ele abriu mão. Que ele deixou aquilo ali para que então viesse à terra limitado como homem e fosse aprovado como homem para restaurar todas as coisas para que se cumprisse esse propósito de Deus. Então ele abriu mão disso que ele já era. Hebreus fala que ele por um tempo se fez, né, um pouco menor que os anjos, ele se fez menor, ele abriu mão da sua glória, da sua divindade, se limitando como homem para então poder restaurar todas as coisas a Deus. Mas ele não perdeu aquilo que ele era. Ele continuava sendo e continua sendo e vai ser sempre o Criador de todas as coisas. Porque tudo saiu no propósito eterno da Trindade, da mente e do coração de Deus e foi executado pelo Filho. Ele que chamou, ele que era o chamado arquiteto que falava em Provérbios. Né? O projeto de Deus, então, está dentro dele mesmo, como pessoa, o seu caráter. Por isso, o Salmo 19, vamos ler ali o Salmo 19, ele fala que toda a criação expressa esse caráter que está em Cristo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, toda essa criação de Deus, todo esse universo criado, toda
os céus, a natureza, todas as obras da mão de Deus, então revela e mostra esse caráter de Deus, da mente de Cristo, né? Romanos capítulo 1 também fala, né, que toda a criação permite que todo homem conheça, né, tenha conhecimento desse propósito de Deus ao ver a natureza, ver a criação. E Deus fez Cristo o herdeiro de todas essas coisas, né? E essas verdades concernentes a Cristo, lembrando que Cristo, ele foi feito por Deus Senhor e Cristo, e quando fala em Cristo, a gente tem que lembrar que Cristo não é somente a pessoa do Jesus Cristo. Cristo é um organismo coletivo, vivo, da qual ele é o cabeça, e a sua igreja é o seu corpo. Então, isso também, essas verdades, essas realidades todas, têm a ver com a igreja de Cristo. Por isso, nós temos que conhecer bem o senhorio de Cristo, saber bem o que é ser conduzido pela cabeça, que é Cristo, e nós, como membros do seu corpo, somos a sua igreja, a sua noiva, né? Então, todas essas realidades, essas verdades, tudo isso, Deus fazer Cristo herdeiro de todas as coisas, isso passa também pela igreja, né? Nós lemos em Colossenses que fala que ele é o princípio de todas as coisas, e em Mateus capítulo 16 vai falar que ele mesmo edificaria a sua igreja, ele mesmo iria, então, trazer a sua igreja através daquilo que ele iria passar ali na cruz. Ele fala naquele texto lá que é bastante conhecido, quando ele pergunta, né, quem dizeis que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre essa realidade, essa revelação, esse fundamento dele ser, então, o Cristo, a igreja edificada. Então, a gente lembra da crucificação de Cristo, quando ele estava lá, que João ele atenta para isso, e quando ele é furado do lado, saiu água e sangue, que é a base do fundamento da igreja de Cristo, né? A igreja vem dele, então do lado dele saiu sangue e água. Então cabe à igreja, então, a igreja expressar o seu caráter. Não tem jeito de um corpo não expressar o que é a sua cabeça. O corpo expressa aquilo que está na cabeça. Então, a igreja tem que tomar e expressar esse caráter de Cristo. A igreja, então, o fundamento da igreja, se é a morte do Senhor na cruz, da onde sai o sangue e água, é a morte e a ressurreição de Cristo. A igreja é fundamentada, então, na ressurreição de Cristo, porque ele não ficou na morte. Individualmente, também, Cristo, ele é o nosso princípio. Se nós pensarmos na nossa vida individual, cada um de nós, na sua realidade, na sua vida anterior mesmo da sua vida cristã, cada um tinha uma realidade diferente, cada um tinha uma vida, um contexto diferente. Mas ele mudou essa nossa vida, ele se tornou o nosso novo princípio. Nele, então, nós tivemos um novo início, nós agora somos uma nova criação, nós tivemos um novo começo, não é? Então, ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele pagou o preço, um alto preço, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Hoje nós temos vida, e vida em abundância. Nós temos uma vida que era uma vida que não era conhecida de nenhum de nós, uma vida eterna. Não é mais uma vida limitada, é uma vida eterna, né? E Colossenses também vai falar que uma das coisas que a gente herdou, que a gente recebeu de Cristo, através do sacrifício de Cristo, foi sair do domínio das trevas. Colossenses fala que nós somos tirados do império das trevas, ou seja, do domínio das trevas, e fomos colocados num reino diferente, um reino do amor de Deus. Nós saímos da trevas, nós éramos inimigos, agora estamos no reino do Filho do seu amor, que fala em Colossenses. E ele nos colocou em nós a sua própria vida eterna, incriada, que é chamada nas Escrituras da Zoe, a vida que não tem fim. Hoje, nós temos a vida eterna em nós podemos desfrutar uma vida eterna. A nossa mente limitada, é muito difícil de compreender algumas coisas, mas a gente espera que um dia, ao a gente terminar a vida física, a gente vai então ter uma continuidade através de uma vida eterna. Mas não é isso. Hoje nós já temos a vida eterna. Hoje nós já desfrutamos da vida eterna. Hoje nós já vivemos uma vida eterna, que por algumas circunstâncias, essa vida física nossa, ela tem um limite, né? Para alguns, a Bíblia fala que nem todos dormirão, né? Nem todos. Alguns estarão vivos quando ele voltar.
Alguns não passaram pela morte física, mas nós hoje já temos e podemos viver uma vida eterna, porque nós estamos em Cristo. Ontem o Cleiton até lembrava, né, que Hebreus fala que Cristo é a âncora da nossa alma, né? Se a gente lembrar da questão da âncora, o Cleiton falava na nossa reunião de sábado, né, se a gente lembrar do funcionamento da âncora com o navio, se a gente vê a âncora por baixo, a gente sabe que tem um navio parado em cima. Onde está a âncora, o navio está. Correto? Se a âncora não tivesse ali ancorada, o navio não estaria em cima parado. Então ele fica parado porque a âncora está ali. A posição do navio é por causa da âncora. E Hebreus fala que ele é a âncora da nossa alma. Então quer dizer que nossa alma hoje está onde? Ele está no trono de Deus. A nossa alma está lá. Nós já desfrutamos da vida eterna. A gente tem que colocar, ter experiências verdadeiras com isso. Então, resumindo então, né, essa questão, essa introdução, qualquer coisa que não comece em Cristo, qualquer coisa que não origine em Cristo, qualquer coisa que a gente pense, faça ou deixe de fazer que não inicie em Cristo, não está na vontade de Deus. É um primeiro ponto que a gente tem que observar. E qualquer coisa que não comece com Ele, que tenha origem nele, não tem a ver com o propósito de Deus. Não tem a ver com as coisas santas de Deus. Porque tudo para Ele, por Ele e para Ele, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas manifestarão a glória de Cristo. Todas as coisas vão revelar o caráter de Cristo. Tudo será governado pelo caráter de Cristo. Tudo, então, terá que manifestar o seu caráter, porque Ele é o cabeça da igreja, a igreja tem que manifestar o seu caráter. Igual eu falei, não tem jeito de um corpo físico expressar coisa diferente da que a cabeça quer. Se eu mexo minha mão, é porque minha cabeça, o cérebro, mandou, através daquelas neurônios, aquelas ramificações, um comando para que eu mexa a mão. A cabeça que comanda. Então, tudo que o corpo expressa vem da cabeça. Tudo que a igreja manifesta teria que vir da cabeça. Teria que vir de Cristo. Mas nós ainda conseguimos, na nossa limitação ou na nossa falta de compreensão, por ainda não termos a compreensão de todas as coisas, ir contra o nosso cabeça. Tomar nossas próprias decisões. A gente esquece isso que eu falei, que a nossa alma está ancorada em Cristo. A gente nunca pode esquecer, quando a gente fala em alma, e a Bíblia tem uma coisa interessante, só um parênteses aqui, a gente tem no grego 3 palavras que falam da expressão que no português é denominada vida. Nós temos então a vida biológica, que é a vida natural que todo mundo tem. Quem nasceu vivo tem a vida biológica. Tem a vida da alma, que é a chamada de psique. A outra é a bios, né? É o bios, a vida biológica. A psique, que é a vida da nossa alma, que a alma é a sede dos nossos desejos, vontades e emoções. E tem a vida zoé, que é essa vida eterna, a vida que não tem início, a vida incriada, é a vida de Deus. E tem essas 3 palavras. E a gente, ao ler as Escrituras, a gente passa pelo termo vida, e a gente às vezes não atenta naquele versículo o que é, qual palavra daquela que estaria no original. Porque isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Nós vemos que mais na frente aqui, nós vamos ver um pouco aqui mais na frente, quando fala que em 1 João 2, quando fala de... Chega lá, a gente fala. Agora não vou lembrar de cabeça, não. Então, essas verdades tem que valer para nós como igreja por causa disso. A gente tem que expressar a vida de Cristo. Hoje, o mundo ainda está debaixo de corrupção e vaidade. Como eu já disse, né, a criação geme, aguardando essa manifestação dos filhos maduros de Deus. Né? Mas Hebreus 2,9 fala que chegará o dia que todas as coisas serão sujeitas a Cristo e manifestarão o seu caráter. A gente vê em Apocalipse 11, quando fala que o reino desse mundo se tornou do seu Cristo. Quando fala lá em Apocalipse, vai chegar esse dia que essas coisas vão estar expressas na realidade da nossa vida mesmo. Né? Mas o que aconteceu? Essas verdades, então, como nós caímos, fomos destituídos da glória de Deus, nós temos uma dificuldade de compreender essas verdades. Deus, então, começou essa boa obra em nós. Ele, primeiramente, né, ele nos deu um novo nascimento, nos colocou a vida dele em nós. Todos nós que nascemos de novo, hoje temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que é a própria vida de Cristo. Ele, além de nos dar vida, ele colocou a sua própria vida em nós. O seu Espírito Santo está cada dia trabalhando em nós, fazendo a transformação.
É que Hebreus fala, né, aquele trabalho de separar juntas e medulas, de separar o que é de Deus, o que não é de Deus, tirar aquilo que é terreno e trazer aquilo que é celestial. Esse trabalhar, ele vai acontecendo em todos nós, esse processo que todos nós estamos passando, né, que tem a ver com a nossa santificação, que é exatamente perder a nossa alma. Aquele que quiser perder a sua alma, né, quando fala lá a vida, né, perder a sua alma, achar o que é a vida eterna. Então, a perder a nossa alma, tirar de nós, tirar aquilo que é nosso e colocar em cada vez mais aquilo que é celestial em nossas vidas. É isso que ele está fazendo. É esse que é o trabalho do Espírito Santo. E nós só vamos expressar esse caráter de Deus, de Cristo, a cada dia mais, essa que chama lá, essa de sermos conformados à imagem de Cristo, de glória em glória, cada vez mais que ele for trabalhando em cada um de nós. Né? E esse propósito dele, ele está fazendo, e pela graça e misericórdia dele, ele fala que ele irá completar. Ele vai completar. Isso vai acontecer. Nós vamos, às vezes, sentir mais, sentir menos, ter mais dificuldades ou menos dificuldades, mas ele vai concluir aquela obra que ele começou. Né? Ele vai concluir. Então, nós ainda não manifestamos o senhorio de Cristo em nossas vidas, né? Ou eu acho que eu posso falar de mim, né, que eu não consigo ainda expressar esse senhorio de Cristo na minha vida. Cada um de nós, a gente pode ter alguns aspectos, algumas situações na nossa vida que a gente realmente coloca Cristo como Senhor. Mas a gente tem ainda coisas guardadas, coisas que são nossas, que a gente ainda toma conta como se fosse nosso. A gente não entrega, não rende plenamente ao senhorio de Cristo. Essa questão que a gente chama muito, a gente fala muito a palavra, o encabeçamento. A gente ainda luta muito, reluta muito e segue, então, a nossa cabeça. Então, a gente acaba sendo um homem de duas cabeças. Duas cabeças. A gente deixa Cristo governar algumas coisas e a gente governa outras coisas na nossa vida. A gente tem dificuldade de abrir mão e de se entregar para Ele completamente. Se a gente pensar fisicamente, uma pessoa de duas cabeças não é uma coisa normal. Não é uma coisa que a gente vê por aí. Porque não tem jeito de ter duas cabeças. Imagina um corpo com duas cabeças, uma cabeça falando para a mão mexer, outra falando para não mexer, uma cabeça falando para andar, outra falando não andar, uma cabeça falando para você ir, a outra para não ir. Mas a gente, espiritualmente, a gente é assim. A gente tem duas cabeças. Cristo não faça, a nossa cabeça faz. Cristo faça, a nossa cabeça não faz. A gente acaba sendo duas cabeças. É aquela questão que fala de viver, né, a gente consegue viver, né, em duas naturezas. Por isso que fala tanto de mortificar a nossa natureza carnal, a nossa carne, o nosso eu. Porque não pode conviver com duas cabeças. E é essa a dificuldade que nós temos para poder vivenciar e desfrutar e expressar o senhorio de Cristo. É permitir que só uma cabeça governe a nossa vida aqui nessa terra. Então, a razão dele ser o cabeça é porque tudo deve revelar e expressar a glória dele. Qualquer coisa que seja contrária ao seu caráter ou à sua glória, recusa, então, o senhorio do Senhor. Então, a gente pensar, cada um de nós, o que na minha vida não expressa a glória de Cristo? É nessa área que eu estou agindo conforme a minha cabeça. Cada um de nós tem uma área. Cada um de nós tem algumas áreas. E outras a gente já tem facilidade de entregar nas mãos do Senhor. Algumas não. Ou, dependendo, às vezes, de uma dificuldade muito grande, a gente fala, não dá, é só Deus mesmo. Mas enquanto a gente tem força, a gente acha que a gente consegue, a gente vai caminhando pela nossa cabeça, pela nossa vontade, pela nossa alma, nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções. Então, todas as coisas têm que manifestar a glória de Cristo. Todas as coisas também serão convergidas a Cristo. Todas as coisas voltarão para Ele. Todas as coisas serão expressas nele. Mas isso ainda não acontece. Não foi só Satanás que recusou o senhorio de Cristo, rebelando lá, não. Quantas vezes, em muitas situações, nós também somos rebeldes? A gente acha que não, mas a gente está sendo rebelde. Se a gente é contrário à condução do cabeça, nós estamos indo contra o cabeça, nós estamos sendo rebeldes. O irmão Rodrigo está aqui? Está, né? Acho que não está, não. Está, não. Que eu tinha visto ele antes. Porque a gente lembrando aquele centurião que fala lá no Evangelho de Mateus, né, que ele fala que
ele era um sujeito à autoridade, então ele sabia o que era autoridade. Um militar sabe exatamente o que é autoridade. Né? Quem é militar sabe que se passar perto do oficial e não bater continência ou não prestar a reverência que tem que fazer com ele, ele pode ser até preso. Mas então ele exerce a autoridade porque ele conhece a autoridade, mas por temor da autoridade. Cristo nos chama a reconhecer a autoridade dele não por temor, mas por amor a ele. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença de reconhecer a autoridade de Cristo. Eu vou ser submisso a ele porque, primeiramente, ele me amou e me deu uma vida eterna. Né? É diferente desse relacionamento de autoridade que nós temos aqui. Né? Eu conheço casos de militar que, por não receber, não acatar uma ordem, numa função de um serviço administrativo, ele é chamado à prisão. Porque a patente superior, mesmo que indevidamente dá uma ordem contrária, se ele não segue a ordem, ele está indo contra a autoridade e ele vai para a cadeia, ele vai para a prisão. Aí o que ele faz? Como ele tem que reconhecer a autoridade de quem tem a patente mais alta. Mas não é assim com Cristo. Graças ao Senhor. Ele quer que nós, então, o reconheçamos, né, como Senhor das nossas vidas por amor a Ele. É aquela figura lá que tem no Antigo Testamento do escravo voluntário, que por amor ao seu Senhor ele prefere viver debaixo dali da submissão ao seu Senhor. Porque o Senhor cuida dele melhor do que ele reconhece isso. E é isso que nós temos que fazer também. O cabeça, então, é a base do cabeça, a base de Cristo é o amor. João 3,16, o Cleiton já falou, citou esse texto hoje de manhã, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então esse amor, né, esse amor que é baseado no cabeça, ele começa por aí. Ele se deu no Calvário. Nós vemos então essa concretização do amor de Deus. Romanos fala que Deus, né, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou e deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós. 1 João 3,16, queria ler com os irmãos aqui. É um versículo interessante para a gente ler. Olha só o que fala aqui. 1 João 3,16. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. 1 João 3,16 fala, nisto conhecemos o amor. Parece até que as duas coisas estão ligadas, né? Em que Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. O que os irmãos pensam quando lê esse versículo? O que cada um de nós pensa quando passa por esse versículo? Que nós temos que dar a vida pelos irmãos. A gente tem que morrer fisicamente pelo irmão, é isso? É isso que os irmãos... Seria isso, irmãos? Esse aqui é uma das porções da palavra vida, que não é a vida biológica. Aqui fala dar a nossa alma, a nossa psique pelos irmãos, ou seja, abrir mão dos meus desejos, vontade e emoções pelo irmão. É isso que o amor de Cristo faz. Não está falando aqui que nós temos que morrer fisicamente, que a gente acha, mas quem vai morrer fisicamente por alguém? Biologicamente por alguém? Aqui a palavra, quando dar a vida pelos irmãos, é dar a sua alma pelos irmãos. Abrir mão daquilo que do seu eu, da sua vontade, seus desejos, suas emoções, pelo irmão. É colocar o irmão acima de você. É isso que está falando aqui. A gente, quando lê, às vezes, coloca uma dificuldade tão grande, isso é impossível, só Cristo. Só Cristo. Porque só Ele que abre mão das suas vontades para fazer a vontade do Pai. Por amor de nós. É isso que está pedindo para fazer aqui, que cada um de nós abra mão, então, do que nós pensamos, queremos ou desejamos por amor dos irmãos. Não é uma coisa fácil, só Cristo mesmo para fazer isso em nós, só o Espírito de Deus pode fazer isso em nós. Porque nós lutamos muito, a nossa alma, a nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções são muito preciosas para nós, para que a gente então abra mão disso por amor a qualquer outra pessoa. Ainda mais com relação aos irmãos. Até um parente, às vezes, pode, dependendo de um parente mais próximo, pode ser feito, mas eu falo para os irmãos, mas aquele irmão é tão assim? Mas eu falo porque é isso que está falando aqui. Devemos dar nossa vida pelos irmãos.
A palavra de Deus vai falar também, lá, se a gente olhar 2 Coríntios, que esse amor, então, de Deus, ele nos constrange, ou ele deveria nos constranger. O constranger é nos levar em correntes, não devia nos acorrentar, nós não tínhamos como fugir dele, mas a gente consegue lutar e fugir. Porque a gente não consegue expressar esse amor. A questão do Senhor de Cristo passa por isso aí, de expressar esse amor que ele teve na cruz, ao se dar, ao cumprir, o Filipenses fala, ser obediente até a morte também ali dele, também ele entregou a sua alma à morte, ele abriu mão de todas as suas vontades. Lembra quando ele estava no Getsemane que ele falava? Qual era a oração dele? Que não seja feita a minha, mas a sua vontade. É isso que nós somos chamados a fazer. Que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Que não seja feito cumprido o meu desejo, mas o seu desejo. Que não seja cumprido aquilo que eu pense, mas o seu pensamento. É abrir mão do que eu tenho, de mim mesmo. Né? E esse amor fala que ele devia nos constranger. Então, Cristo é o cabeça porque ele é amor. Se a gente ler o trecho lá de 1 Coríntios 13, vai nos mostrar o que significa esse amor. Alguém pode ler para a gente, por favor? Algum irmão pode abrir 1 Coríntios 13 e falar o que é o amor? O amor é aquilo... Tornaria como o bronze ressoante ou um símbolo titante, ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes, se ele não tivesse a minha questão de caridade, também é amor, por nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os seus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, elas falharão, havendo língua, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerão, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sobremaneira, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior dessas é o amor ou a verdade. Então, o governo do Senhor de Cristo ele é baseado no amor. É interessante de constatar, se a gente pensar, que eu estava falando da questão da autoridade nesse mundo, não que não devemos respeitar as autoridades colocadas nesse mundo, porque a gente tem que saber que, primeiramente, toda autoridade ela vem de Deus. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente vai contra a autoridade. Lembra de Davi, quando ainda não era rei, que ele teve a chance de pegar Saul e tirar a vida de Saul e já ser rei? Ele reconheceu ali que se Saul ainda era rei, ele não poderia tocar em Saul. Jesus fala com Pilatos que toda a autoridade que ele tinha ali foi dada por Deus. Então ele estava ali submisso perante Pilatos.
mas ele era acima de Pilatos, né? Então, a gente não pode esquecer disso também. O próprio Jesus ele vai falar da diferenciação das autoridades, dos governantes, daqueles que têm autoridade nesse mundo, dos chamados maiorais, dos que dominam, em Mateus 20. Mateus capítulo 20, versículo 25. Olha o que fala aqui. Então, Jesus chamando, aquele episódio quando aquela disputa entre a mãe lá de Tiago e João chega para ele e pede para colocar uma à direita, outra à esquerda, né, e ele fala com ela que eles não poderiam beber o cálice e tudo mais, que eles ainda falam que estavam dispostos a tomar o cálice, que podiam tomar o cálice sim. Aí, depois, então, fala que, no versículo 23, fala que Jesus então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Né? Ou seja, cabia ao Pai escolher. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha o coração daqueles que acompanhavam Jesus, né? Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. Será esse aquele que seja um, o original aqui a palavra diácono, aquele que serve. Então, nesse reino que nós fomos colocados, né, não é aquele que tem a posição mais exaltada, é aquele que serve. E Jesus mostra isso também quando ele está lá em João 13, que ele pega aquela toalha, aquela bacia e lava os pés dos seus discípulos. Ele fala, compreendeis o que eu fiz? Ele até pergunta para eles, eu sendo Senhor e Mestre, fiz isso? Façais vós também. Então ele mostra a questão do amor. Por que a gente conseguiria fazer isso? Somente pelo amor de Deus. Então o Senhor de Cristo ele não é baseado no poder exercido, mas no amor expressado. Essa é a diferença. Cristo como cabeça também, ele é o centro de toda a autoridade. Todo o poder foi dado a ele, toda a autoridade soberana foi dada a ele. Né? Agora, uma consequência. Se não tem amor, não pode haver essa expressão dessa autoridade baseada no amor. Você pode expressar autoridade de qualquer outra forma. Autoritarismo, na força, no poder, mas nunca em amor. Então, começa do amor para você expressar essa autoridade em amor. Então, a autoridade de Cristo ela é exercida, então, por amor. Ele tem toda a autoridade sobre nós. E ele espera que nós, então, submetamos a ele, não pela força, ou pelo temor, ou pelo medo, ou pela qualquer outra coisa, mas por amor a ele. Igual eu já disse aqui. Fora de Cristo ou fora de Deus, não há autoridade. Né? Essa autoridade que existe fora de Cristo, fora de Deus, é uma autoridade baseada em coisas que não são agradáveis a Deus. Lembrando novamente que do corpo físico é como um sistema nervoso. Cada membro do corpo recebe estímulos, né, do exterior e age por si. É assim que funciona o nosso corpo. Nosso corpo ele funciona independente do que a cabeça, o cérebro, ele ordena? Não. Para a gente movimentar qualquer parte do corpo, menor ou maior ou mais complexa ou menos complexa que seja, depende de um comando que está no nosso cérebro, na cabeça. Eu não sou muito chegado em biologia, não, mas é isso que a gente aprende na escola. Né? Que nada, tanto que se a gente tiver algum dano cerebral, o corpo para de funcionar. O corpo não movimenta. Né? Então, biologicamente, tudo depende da cabeça. Então, espiritualmente, não pode ser diferente. Porque Deus usa essas coisas naturais para explicar para a gente as coisas espirituais. Como é que a gente entender que todo mover da igreja, todo o meu mover como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, vai depender do cabeça. Porque fisicamente é assim. Espiritualmente também tem que ser assim. E isso deveria então ser uma realidade para todos nós. Só fazer aquilo que a cabeça, que Cristo, com a sua autoridade, deseja que façamos em nossa vida. Agora eu pergunto para mim mesmo, irmão, quando eu penso nisso, como eu tenho agido? Por mim mesmo ou por Cristo? Pelo cabeça. Cada um de nós pense nisso. A nossa própria unidade, que a Bíblia fala da nossa unidade, ela também é baseada no cabeça, porque nós somos um em Cristo. Não é?
toda a nossa provisão, tudo que a gente precisa, nós lemos que fala que toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Então, Cristo ele é a fonte de toda a provisão. Aí eu gosto de lembrar daquele exemplo lá de João 15, quando fala da videira verdadeira, né? Ele nos coloca como ramos de uma árvore, para a gente também poder compreender essa questão de que toda a provisão vem dele. A gente pensa muito em frutos, né? Gálatas fala que nós temos que expressar fruto. Mas o fruto ele só sai, ele só origina se o galho, se o ramo estiver na árvore. Se a gente cortar um galho de uma árvore, ela vai dar fruto? Não tem jeito. Porque a provisão, a seiva da vida, aquilo que leva a árvore a produzir fruto, a frutificar, ela depende, não é do ramo, ela depende da árvore. Se tirar o galho da árvore, ele não dá fruto. Mas a gente quer dar fruto sem estar na árvore. A gente quer dar fruto por nós mesmos. Mas fruto espiritual, fruto que vem do Espírito, a gente depende da árvore que nós somos colocados, que é a videira verdadeira. Por isso que ele fala, né? Eu sou a videira verdadeira, nós somos o quê? Os ramos. Ele fala, aquele que está em mim, dá fruto, quem não está, não dá. A provisão vem dele. Né? Ele como cabeça, então, ele que dá a provisão para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual só vai ter frutos se nós seguirmos ou estivermos debaixo do encabeçamento ou do senhorio de Cristo. E esse senhorio de Cristo, então, irmãos, ele é prático. Ele não é uma teoria, não é uma teologia, não é um ensinamento, é uma coisa que a gente tem que experimentar. E como nós precisamos experimentar isso nas nossas vidas? Quanto nós temos que abrir mão de nós mesmos na nossa vida cristã? Quanto nós temos que dar a nossa vida, né, perder a nossa alma, igual fala nos evangelhos, né? Dar a nossa vida, perder a nossa alma, perder as nossas vontades, os nossos desejos, nossas emoções, para então ser realmente, viver debaixo realmente do senhorio de Cristo. Ele tem que ser prático. Nós então temos que manifestar o amor, não o amor, mas o amor de Cristo. Nós temos que expressar a autoridade, não a nossa, mas a de Cristo. Nós temos que expressar a sua unidade e a sua provisão. Tudo dele. Porque tudo que a gente faz que é nosso, não tem sentido para as coisas espirituais. E essa vida prática, essa experiência prática é a que a gente conhece, que está descrito lá em Romanos 12. Né? Vamos ler lá Romanos 12, 2. Não sei se está de cor, não. Quando Paulo vai iniciar a parte prática da carta aos Romanos, ele fala lá, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele começa com essa questão, essa ideia do sacrifício vivo, ou seja, o que está falando aqui, a gente parafraseando naquilo que a gente está falando hoje, é decapita a sua cabeça, corta a sua cabeça fora. Tenha só uma cabeça na sua vida cristã. É isso, não viva pela sua cabeça. Né? Não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer, essa consagração, ou seja, abrir mão da nossa vida, ou seja, cortar fora a nossa cabeça. Deixar na nossa vida somente a cabeça de Cristo. Então, assim, o senhorio de Cristo pode ser manifestado. Os irmãos estão conseguindo compreender que a gente só chega numa única verdade quando a gente fala da questão de falar que Jesus é Senhor, que Jesus é Senhor não é uma coisa que é só da boca para fora? Porque falar que Jesus é Senhor é muito fácil. Mas expressar o senhorio de Cristo no nosso caminhar, na nossa vida cristã, não é nada fácil. Por isso que ele fala, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Porque falar Senhor é muito fácil. Igual o exemplo que eu dei do soldado, ele pode fazer tudo que a patente maior dele falar. Ele fala tudo, mas vira as costas e pragueja de tudo, reclama de tudo, murmura de tudo. Ele está fazendo um negócio ali da boca para fora, porque ele não reconhece realmente a autoridade do seu superior, às vezes. Isso não vale nada, isso é só da boca para fora. Na nossa vida cristã, a gente faz a mesma coisa, muitas vezes. Ou eu posso falar de mim, eu faço muitas vezes um ato similar a esse. Falo que Cristo é o Senhor, mas eu mesmo estou tomando conta da minha vida. Eu falo que Cristo é o Senhor, mas eu mesmo estou decidindo o que eu vou fazer da minha vida.
para onde eu vou, para onde eu não vou, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que me agrada, o que me agrada. Isso eu não gosto, eu não faço. Isso eu não quero, eu não faço. Tudo eu não quero, eu não. Mas a gente esquece que o único eu sou, que é tudo, é Ele. É Ele, nós não somos nada. Então, o senhorio de Cristo só vai expressar na nossa vida, só vai aparecer na nossa vida. Nós vamos só ter essa compreensão desse senhorio, desse encabeçamento na nossa vida, manifestar as coisas que são de Deus, manifestar a unidade de Cristo, manifestar a autoridade de Cristo, manifestar o amor de Cristo, somente se nós entregarmos, abrirmos mãos da nossa vida, que é o que Paulo fala em Romanos, que fala nos consagrar, que nós lemos aqui, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou apresente a sua cabeça à guilhotina e corta ela fora. Viva pela cabeça de Cristo. Quando eu penso nesse assunto, eu tenho já pensado há muito tempo, a única coisa que chega no meu coração é que, ao ver e buscar isso tudo, eu fico cada vez mais envergonhado. Eu vejo quanto que eu vivo por mim mesmo. Porque não é fácil. A gente tem uma vida, né? Nós temos uma alma muito forte, um desejo muito forte, né? E acho que alguns irmãos devem passar por isso também, porque é difícil a gente abrir mão exatamente disso, do que a gente gosta. Ontem mesmo na reunião a gente falava a questão de portas abertas, né? Nem toda porta aberta quer dizer que a gente tem que entrar. E também nem toda porta fechada não quer dizer que não é para nós entrarmos. Qual que é a vontade de Cristo? É que eu entre aquela porta, que eu abra aquela porta? Mas se a questão é uma facilidade e vem de acordo com a minha vontade, é para entrar. Se já é uma coisa que eu já tenho a dúvida, não é para entrar. Eu penso em mim, eu não penso na vontade de Cristo. E são coisas simples da nossa vida, como fazer uma conversão à direita ou à esquerda. São coisas decisões que a gente acha que a gente tem autonomia para tomar. E, na verdade, nós não temos autonomia para tomar. Se a gente pensar na figura do escravo, que eu falei que é uma comparação do escravo voluntário, que autonomia que ele tem na vida dele com relação ao seu Senhor? Ele pode acordar um belo dia lá e falar, hoje eu não vou fazer nada. Não, hoje eu quero fazer isso. Ele pode fazer assim? Agora, nós agimos como? A gente acorda, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não quero aquilo, eu quero aquilo, eu vou ali, eu não vou ali. Tudo de acordo com a nossa cabeça. Se esse senhorio de Cristo, então, isso me deixa envergonhado. Se o senhorio de Cristo for verdadeiro em cada um de nós, aí que vem a beleza de tudo isso que a gente está falando, já para ir terminando aqui, irmãos. Se essa realidade acontece individualmente com cada um de nós, isso é manifesto na vida da igreja. Isso é manifesto em todo o coletivo. Isso é manifesto na igreja, expressando verdadeiramente o caráter de Cristo aqui na terra. Trazendo os céus à terra, né, a expressão que o Cleiton tem usado muito aqui na frente. Né? A igreja só vai fazer isso quando a gente fizer isso individualmente, porque tem que começar com cada um de nós, irmãos. A gente lembra da primeira igreja, né, fala que nenhum tinha como si nada, como seu nada, para si nada. A primeira igreja fala isso lá em Atos 2. Depois, no caminhar da igreja, a gente vai vendo que a igreja começou a perder. Lá em Éfeso fala que a igreja perdeu, então, o primeiro amor. É outra coisa que a gente, às vezes, não compreende direito. O que é perder o primeiro amor? Não é? O que é viver no primeiro amor? O primeiro amor é exatamente ter Cristo como centralidade da nossa vida, Cristo ter a primazia na nossa vida. O que perdeu a igreja de Éfeso foi isso. Elas tinham tudo. A gente lembrando lá da carta de Éfeso, que está lá no início de Apocalipse, fala que a igreja tinha tudo. Mas ela tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Né? O seu melhor amor, o amor, a primazia de Cristo. Cristo deixou de ser o principal para aquela igreja. Se Cristo for o principal realmente para nossas vidas, nós vamos poder expressar, então, de verdade o senhorio de Cristo. Então, o senhorio de Cristo não é só falar Senhor, Senhor. Ó Senhor, Senhor. Tem que ser uma expressão verdadeira na nossa caminhada da vida cristã.
Eu espero, irmãos, quanto eu, quanto vocês, que cada um leve para casa, que a gente juntos, né, cada um de nós, levemos ao pé do Senhor cada área da nossa vida para ver realmente se nós estamos deixando que o cabeça conduza cada área da nossa vida. Cada, menor que seja. Às vezes, igual eu falei, aquelas coisas são impossíveis, a gente deixa na mão de Cristo. É impossível mesmo, Cristo toma conta. Mas enquanto eu acho que eu tenho condição de tomar decisão, de resolver sozinho, eu estou entregando para Ele. Eu estou verdadeiramente deixando nas mãos do meu Senhor. Eu estou manifestando esse senhorio de Cristo, que Ele deveria de ter na minha vida enquanto cristão. Cada um de nós levemos isso e meditemos na luz da palavra, aos pés do nosso Senhor. Cada um de nós. Convido os irmãos a fazer isso. Amém? Estamos graças, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que um dia, Senhor, olhou para cada um de nós. Um dia o Senhor, independente, Senhor, de que nós somos merecedores, o Senhor se deu por nós, Senhor. O Senhor veio a essa terra, o Senhor viveu como homem, se deu na cruz, derramou seu sangue por amor a nós. O Senhor nos colocou, Senhor, numa nova criação, da qual agora, Senhor, fazemos parte e temos a sua vida eterna em nós, Senhor. Que seu Santo Espírito nos conduza, então, Senhor, que saibamos discernir o andar no Espírito, Senhor, e não viver pela carne. Andar em Espírito, não fazer os desejos da nossa carne, Senhor. Andar em Espírito, Senhor, e não andar segundo as nossas vontades. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor complete em cada coração e fale em cada coração. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos,